síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos é causada pelo vírus PRRS. É caracterizada por abortos na fase final da gestação ou partos prematuros, originando leitões fracos e economicamente inviáveis. Os sinais respiratórios são parecidos com a influenza, e no Brasil essa síndrome ainda não foi diagnosticada. Porém, em países como os Estados Unidos, ela tem causado grandes perdas econômicas. O PRRSV é um vírus esférico com uma membrana lipoproteica que envolve o capsídeo. Ele não aglutina a hemácia da maioria das espécies animais a 37 graus, mas quando incubado a 56 graus por 45 minutos ele é inativado, e ele é estável a 4 graus por um mês. A replicação do vírus depende muito da cepa viral, mas normalmente ele está associado a macrófagos alveolares dos suínos, e alguns gêneros do vírus ele pode infectar os monócitos do sangue periferal e algumas células de linhagem. A penetração do vírus nas células acontece por endocitose, acontece a replicação no citoplasma, as partículas virais ficam numa vesícula intracitoplasmática e saem da célula por exocitose. Muitos gêneros do vírus não causam efeito citopatogênico, e a maioria deles não é replicada em laboratório porque as células usadas não têm receptores de membrana específico para eles. Estudos sorológicos determinaram a presença de anticorpos contra o PRRSV no soro suíno coletado entre 1984 e 1985 nos Estados Unidos. Além disso, usando informações do código genético do vírus, foi possível determinar que o PRRSV está circulando na população suína há no máximo 14 anos, com 9 anos de evolução, e ele está presente em 80% das granjas de suínos. Sabe-se que a viabilidade do vírus diminui rapidamente em fontes comuns a granjas de suínos, exceto em água, onde ele pode permanecer viável por até 11 dias. O PRRSV também pode persistir por vários meses em animais infectados e ser eliminado através de saliva, urina e sêmen, sendo o contato direto a principal forma de transmissão, em seguida os aerossóis. O aparecimento dos primeiros distúrbios respiratórios pode variar dependendo da idade do animal infectado, sendo de 1 a 5 dias. A patogenicidade do PRRSV está diretamente relacionada à cepa do vírus, que pode ser classificados em 2 grupos, de alta e baixa patogenicidade. O vírus tem tropismo pelos macrófagos alveolares. A destruição dos macrófagos alveolares pode induzir uma pneumonia intersticial e predispor os animais a vários tipos de infecções respiratórias secundárias. A placenta parece representar susceptibilidade diferente ao PRRSV de acordo com o estágio de gestação. É possível também que o PRRSV atravesse a placenta carregado por macrófagos infectados. Inicialmente, uma variedade de sinais clínicos foram descritos associados com surtos de PRRSV. No entanto, com o isolamento do vírus, foi possível reproduzir experimentalmente a doença e determinar mais claramente o quadro clínico. Os sinais clínicos podem variar de intensidade de acordo com a idade do animal, susceptibilidade genética, fatores ambientais de manejo, sistema imunológico dos animais e a cepa do vírus, ou a combinação de todos esses fatores. E em alguns casos, infecções subclínicas também acontecem. Os sinais clínicos sistêmicos da infecção pelo PRRSV incluem febre, letargia, cianose petequial, anorexia, agalactia e, eventualmente, morte, principalmente nos casos agudos. Os sinais respiratórios mais frequentes são espirros, tosse e respiração forçada. Os sinais clínicos reprodutivos na fêmea são parto precoce ou aborto no final da gestação. Na mesma leitegada pode-se encontrar leitões normais, leitões fracos e natimortos em decomposição ou mumificados. No macho, além dos sinais respiratórios, pode observar também a libido diminuída e a diminuição do volume do sêmen. Leitões nascidos infectados ou que se infectaram logo após o nascimento geralmente são fracos e podem morrer antes do desmame. Além dos problemas respiratórios, os leitões podem apresentar sangramento anormal de lesões, diarreia, desidratação, meningite e septicemia.
Então, as lesões, elas são caracterizadas pelo tipo viral que as atinge, então, sendo elas mais graves ou menos graves. Por exemplo, quando a cepa viral ela não é tão virulenta, apenas é encontrado na necrópsia líquido claro na cavidade torácica. As lesões macroscópicas, então, são no pulmão, onde ele não está colapsado, tem coloração acinzentada, e o parênquima é firme, e são nos lobos apical, médio e acessório. E os linfonodos aumentados e cor acinzentada. Os fetos, eles são nascidos mortos ou mumificados, né? E a infecção uterina faz rompimento da placenta fetal e ela fica de cor marrom esverdeada, com consistência de gordura, então consistência de pósio. O cordão umbilical fica distendido e tem áreas hemorrágicas nele. As lesões microscópicas, então, são mais proeminentes nos pulmões e nos linfonodos, cornetos nasais, tonsila, coração, cérebro, rins, baço de animais infectados. Os pulmões, então, tem uma pneumonia intersticial multifocal, com infiltração de células mononucleares, exudato no espaço alveolar, epitélio dos brônquios e brônquios geralmente não são afetados, então isso faz com que se possa diferenciar das lesões pelo vírus da influenza, que na influenza tem alterações disso. Os linfonodos contêm múltiplos focos de necrose nos centros germinativos. Nas mucosas nasais se observa rinite multifocal histiocítica, com perda de cílios e edema. No miocárdio, inflamação multifocal. E no útero tem endometrite, placentite e separação multifocal da área de contato da placenta com o feto. Então, não vai ter desenvolvimento fetal. Essa doença é super agressiva, causando abortos e muitas lesões no sistema respiratório. Como diagnóstico, então, a gente pode fazer a imunistoquímica dos pulmões, linfonodos ou outros tecidos fixados em formalina, além do material genético do vírus, que pode ser detectado através de hibridização in situ. Essas técnicas, além de ser importantes para o diagnóstico, para saber o que está acontecendo na granja, para saber qual doença que está atingindo esses animais, causando mortes e causando abortos. Elas também, além de fazer esse diagnóstico, também é bom fazer um estudo retrospectivo para ver de onde que essa doença veio, qual a patogenia, quais perdas ela pode causar no futuro. Tudo isso é importante no diagnóstico da infecção. Também tem métodos sorológicos, onde a gente vê a quantidade de anticorpo que esse animal tem através da imunofluorescência indireta, soroneutralização do vírus, imunoperoxidase e ELISA. Todos esses métodos diagnósticos são importantes para a gente diferenciar de outras doenças virais, como a doença da UGESC, o parvovírus suíno, a enterovírus suíno, o vírus da influenza suína, vírus da peste suína clássica, leptospira. Então, da profilaxia e do controle. O uso de antibióticos é recomendado para evitar infecções secundárias, né? A introdução de animais no rebanho deve ser procedida de testes sorológicos, onde você vai ver se esse animal tem anticorpo para essa doença, né? E evitar que ele entre na granja e dissemine essa doença. Inclui também a restrição de visitas nas instalações, limpeza dos caminhões utilizados para o transporte desses animais, troca de botas e roupas após o manuseio com os animais. Então, quem entra, toma banho, coloca uma roupa específica para ficar dentro da granja, e na hora de sair, toma banho, tira essa roupa e coloca sua roupa para sair da granja, evitando assim trazer ou levar esses vírus para fora. Então, práticas de boa higiene, né, que com outras doenças que causam abortos, para isso não se disseminar.
como a jogar fora essas placentas e fazer desinfecção das instalações quando as PEMs têm aborto e jogar tudo, né? A eliminação dos animais que são fracos e de população de creche, que eles são mais suscetíveis a essas doenças, então tem que fazer um controle para que esses animais não fiquem nas instalações e para evitar a disseminação do vírus. Então, as vacinas, elas não são tão eficazes porque ela só vai proteger contra uma cepa viral. Se o animal entrar em contato com outra cepa, ele não vai estar protegido, ele vai adquirir a doença. E também essa vacina ela só protege contra problemas reprodutivos, abortos e outras coisas, mas não contra problemas respiratórios. Então, o rebanho vai continuar com problemas respiratórios se entrar em contato com esse vírus. Também há estudos que dizem que quando você vacina a porca, a prenha, esses anticorpos, esse vírus vai passar, o anticorpo vai ser formado na mãe, porém o vírus vai passar para os fetos e ou vai causar aborto, ou fetos mumificados, ou na hora do nascimento eles vão acabar morrendo, tendo perdas devido à vacina. E então tem que ter um monitoramento também sorológico dos animais que entram na granja, então todos entram, todos dentro, todos fora, isso tem que fazer sempre. Os animais que entram tem que fazer uma sorologia para ver se eles têm anticorpos contra esse vírus. E para você ter uma confiança que a tua granja está protegida, você tem que ter 95% dos animais do rebanho protegidos. Então, 95% não tem que ter contato com o vírus, que é os princípios básicos da epidemiologia. A principal perda econômica causada por este vírus é a baixa taxa de natalidade e a baixa produção dos animais infectados. Apesar da ausência de anticorpos contra esse vírus em rebanhos brasileiros, o comércio internacional de suínos ou de sêmen é intenso, o que possibilita a entrada deste vírus no país, fazendo com que tenhamos alguns cuidados, como importar material de granjas soronegativas e fazer a quarentena dos animais importados. Em casos de suspeita dessa infecção, se faz necessário o envio de materiais como sangue, pulmão, linfonodo, baço, para isolamento e detecção de anticorpos.